Dinheiro desperdiçado, estúdios fechando, demissões em massa, desconexão entre jogadores, desenvolvedores e jornalistas. Essa parece ser a atual situação da indústria de jogos. Principalmente quando a gente fala de jogos AAA, parece que jogos indie ou com orçamentos e times pequenos estão ganhando cada vez mais e mais espaço e sucesso nos últimos anos. Power World, Black Myth Wukong, Lethal Company, Valheim, Manor Lords, Balatro, Sons of the Forest e até o mais antigo Stardew Valley. Todos jogos que ou alcançaram um bom nível de análises positivas, contam com jogadores frequentes e recorrentes, ou que ao menos venderam centenas de milhares de cópias desde o seu lançamento, competindo, assim, com as grandes empresas AAA pelo tempo, atenção e dinheiro dos jogadores. Ubisoft, EA, Activision, Bethesda, empresas que eram muito aclamadas há anos atrás por publicarem ou produzirem franquias como Assassin's Creed, Dragon Age, Diablo e a saga The Elder Scrolls, se encontram hoje em um estado onde não fazem mais do que devem aos seus investidores, publicando jogos que buscam, acima de tudo, o lucro para garantir o retorno dos investimentos de acionistas. Um ótimo exemplo de perda de foco em criar jogos por paixão e pela arte vem da própria Ubisoft, que nos últimos anos tem sido uma das empresas mais faladas, mesmo que negativamente. Problema atrás de problema, se tornando um ótimo exemplo de falência criativa. Em 2024, o jornalista Tom Henderson, com informações internas, disse que a Ubisoft planeja lançar um Assassin's Creed a cada 6 meses. A Rocksteady, lançando o Suicide Squad como um looter-shooter live service, seguindo cegamente a trend simplesmente pelo potencial lucrativo que esse estilo de jogo pode ter. A Sony com Concord, procurando sucesso em um gênero que exige muita criatividade e identidade para se destacar da concorrência, mas sem inovar em nada, e com personagens nada interessantes e genéricos, com decisões de game design que afetaram a replayabilidade, enfim. Eles já tinham até planejado diversas adaptações e produtos além dos jogos, assumindo que Concord seria um sucesso universal, sem ter evidência nenhuma disso. Redfall e Skull and Bones, assim como Suicide Squad, procuraram trends e um estilo de jogo focado na retenção de público, mas falharam em criar mundos e mecânicas interessantes que dessem um motivo para os jogadores voltarem. Sem contar o absurdo estado dos jogos no lançamento, acho que é a única indústria onde você paga por um produto e existe uma alta probabilidade, se não expectativa, do produto vir quebrado ou disfuncional de alguma forma. A Ubisoft, de novo, colocando anúncios no menu de pausa e depois dizendo que foi por conta de um bug, ou colocando stores de skins e booster de XP em jogos single player, ou Like a Dragon cobrando por New Game Plus. Até a Sony, de novo, planejando lançar 12 jogos live service até 2026. Esse último deu bem errado depois de Concord, que teve cada unidade vendida reembolsada, ou seja, por volta de 400 milhões de dólares investidos com zero retorno. Aparentemente agora a Sony está cancelando diversos desses projetos live service que ela pediu para os seus estúdios desenvolverem. Mas, enfim, é um desespero, uma busca incessante por lucros cada vez mais altos, marcados por decisões absurdas e qualidade cada vez menor dos produtos. E esse problema ele não fica apenas na questão do produto final, as relações com o público também estão deterioradas. O silêncio das empresas frente às críticas válidas, os preços elevados sem justificativa e até práticas questionáveis, como ficar lançando várias versões do mesmo jogo, tirando o conteúdo que já tinha sido desenvolvido para vender separadamente, o famoso Deluxe. Bloqueiam conteúdo significativo atrás dessas edições mais caras. São evidências de um descompasso entre essas empresas e a comunidade que as sustentou por anos, que trouxe elas ao patamar que estão hoje. É como se o foco tivesse mudado de criar experiências marcantes para maximizar os ganhos de curto prazo, sacrificando a lealdade e o respeito dos jogadores. Mas, de novo, não parece ser só ganância tomando conta da indústria, e bloqueando a criatividade dos desenvolvedores. Acho que é um problema com vários fatores. A gente vem vendo um número de demissões bem grande, talento sendo jogado fora, pessoas com histórico e tempo de casa nessas empresas que carregam muito conhecimento. Não só isso, mas o constante uso de jogos como plataforma para impor filosofias sociopolíticas. E eu não estou dizendo que jogos não devem fazer isso, a arte sempre foi uma forma de expressar opiniões, e óbvio que raramente agrada a todo mundo, mas nos mais recentes jogos AAA parece que é algo tão artificial e forçado, acho que é a melhor palavra. Personagens estereotipados, com atitudes e características físicas e de sua personalidade nada agradáveis ao público.
ou que ao menos gere alguma forma de conexão. Isso tudo em grande parte, sendo uma direta consequência de agências de consultoria como Sweet Baby, enfim. Decisões de gameplay, roteiro e narrativa que não buscam criar um jogo que os próprios desenvolvedores gostariam de jogar. Um jogo para eles, mas um jogo para um público do qual eles não fazem parte, a famosa audiência moderna, que não existe. Além disso, tem o custo para produzir um jogo AAA, essa conversa de que jogos nunca foram tão caros para desenvolver. Orçamentos que ultrapassam facilmente mais de 100 milhões de dólares para criar um jogo e depois precisar entupir ele de microtransações e práticas estúpidas para maximizar o lucro, para sair do vermelho. Mas adivinha só, isso só acontece por causa da má gestão dessas empresas, desses projetos. Isso só acontece porque eles não têm um norte, um plano bem estabelecido do que o jogo deve ser e o que ele deve oferecer, e consequentemente ficam focando em aspectos que ninguém liga, jogos cada vez maiores, mais ambiciosos, procurando cada vez mais se aproximar do realismo, detalhes e detalhes de simulação que são caros para desenvolver e para rodar na sua máquina ou no seu console, resultando em jogos mal otimizados, que até às vezes são bonitos, mas que não agregam na experiência final. Isso não deixa o jogo melhor, só mais caro. Black Myth Wukong, cara, é um case de sucesso quase que absoluto, Custou cerca de 70 milhões de dólares, com gráficos incríveis e uma criatividade absurda, enquanto God of War Ragnarok custou 200 milhões. Cyberpunk, mais de 440 milhões. The Last of Us 2, mais de 220 milhões. Daí a gente começa a ver líderes de indústria falando coisas como jogos precisam custar 100 dólares, mesmo depois de os preços já terem subido para 70 dólares como base em 2023. O presidente da Capcom, ele disse que os custos de jogos estão por volta de 100 vezes mais altos do que durante a era do Famicom, e que o preço de jogos eles não acompanham a inflação, um dos únicos produtos que não acompanharam a inflação. Ele só esqueceu que os jogos eles não são mais físicos, que antes a indústria tinha menos do que 60 milhões de jogadores. Hoje tem mais de 3,2 bilhões. Se considerarmos mobile, PC, console, óbvio. A indústria ela valia menos de 20 bilhões naquela época, hoje ela vale 200 bilhões. Jogos hoje eles fazem muito mais dinheiro depois da compra inicial, entupidos com microtransação, expansões, edições de colecionadores, gotcha e mecânicas de jogos de azar, etc. O famoso Surprise Mechanic da EA. Eles acham que se GTA 6 lançar por 100 dólares, isso vai abrir as portas para que os outros publishers possam fazer o mesmo. Só que eles esquecem que eles não fazem jogos tão aclamados, ou em sua grande maioria bons, como a Rockstar. Outro grande fator é a desconexão da indústria, como eu disse anteriormente, desenvolvedores fazendo jogos sem muito rumo, seguindo o que já foi feito, o que já é seguro, mas sem inovar quase nada, ou desenvolvendo o jogo com checklist do que precisa ter. A Ubisoft, novamente, sendo um ótimo exemplo do que não fazer. Far Cry ainda é essencialmente o mesmo desde Far Cry 3. Assassin's Creed pouco inova também, sempre a mesma fórmula de jogo da Ubisoft. A maioria dos jogos de grande renome e sucesso, eles vêm de desenvolvedores cuja perspectiva e desejos em um jogo não estão disponíveis na indústria, uma lacuna no mercado. Esses estúdios, então, eles desenvolvem o jogo que eles querem jogar, com paixão e carinho pelo seu trabalho. Path of Exile 1 e 2, Warframe, Baldur's Gate 3, Stardew Valley, Hollow Knight, Undertale, Cuphead e até Helldivers 2, todos jogos que balançaram a indústria de alguma forma e são especiais para quem os joga. Eu acho que a gente está chegando num ponto de virada de indústria, sendo bem sincero. Essas práticas elas estão se provando cada vez mais insustentáveis. Os jogos eles não estão vendendo, não tem mais como as empresas se esconderem por trás de todas essas práticas. Então, assim como a Sony está revertendo a sua intenção com live services, eu vejo outros estúdios reavaliando também suas decisões. Não sei, eu posso estar completamente errado, mas eu sinto que existe a possibilidade das coisas mudarem para melhor daqui para frente, com tanta merda que já aconteceu. Enfim. Me fala o que você acha aí nos comentários. Com certeza existem muitos outros problemas na indústria. Eu fui extremamente breve em cada ponto. Tem muito mais nuance em cada um deles, Mas enfim, diz aí, o que você acha que precisa mudar pra gente ter mais e melhores jogos para jogar?